estamos aqui, então, dando continuidade ao seminário Cultura, Democracia e Cidadania, com a mesa redonda, que vai reunir os 3 palestrantes do dia de hoje, do primeiro dia de seminário, professora Lia Calabre, professor Albino Rubim, professor José Márcio Barros. O dia de hoje teve essa característica de termos visões bastante macro, né, históricas, enfim, né, trazendo essa contribuição de uma perspectiva bem ampla, bem abrangente do tema do seminário. E agora a gente tem um exercício, então, de colocá-los em diálogo, né, a partir do que conversamos no dia de hoje, e também buscarmos ouvi-los um pouco sobre o tema dessa mesa, que é a importância dos arranjos, o papel das leis, Paulo Gustavo, e da política nacional de Blanc no contexto atual das políticas públicas de cultura. Então, já passo, então, primeiramente, a professora Lia Calabre. Bom, gente, eu estabeleci para mim a tarefa de historiar um pouquinho, né, como historiadora, né, de formação completa, né, graduação, mestrado e doutorado, assim, eu estabeleci para mim um pouco a tarefa de historiar um pouco, de recolocar um pouco, né, rememorar algumas questões a partir da trajetória das leis, né? Eu sei que eu tenho 15 minutinhos. Então é importante a gente lembrar que em março de 20, né, em meio ao desgoverno, em meio à guerra cultural, né, a gente tem, na verdade, já em janeiro e fevereiro, o agravamento da pandemia de Covid. E em março, logo no começo de março, a gente tem a emergência sanitária e o fechamento de todas as atividades e que atinge duramente, diretamente e completamente o setor de cultura. Nesse mesmo começo de mês, a gente já visualiza, já percebe que a sobrevivência do setor está assim, altamente tá em risco profundo, e se assiste a uma mobilização da sociedade civil que já também no comecinho de março aciona o legislativo. Já claramente os fazedores de cultura, os produtores de cultura tinham claro que seriam excluídos e que as suas reivindicações não seriam levadas em conta pelo governo federal, em especial pelo Ministério, pela então Secretaria de Cultura, que o Ministério já estava extinto, né, e recorrem à Comissão de Cultura da Câmara, na tentativa de buscar a estruturação de um auxílio emergencial que gera o PL, o primeiro projeto de lei de autoria da deputada Benedita da Silva e de um conjunto de outros deputados, que vai dar origem à Lei Aldir Blanc. Existe um processo muito interessante na construção do conjunto dessas leis, da Aldir, da Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc, que são cartilhas, a construção de cartilhas, tanto de memória quanto de esclarecimento, de funcionamento, de tradução das leis. Assim, existe o Ministério da Cultura, mas também o Legislativo, tanto o Senado quanto tanto os deputados quanto os senadores se mobilizam, inclusive, para traduzir a lei, os esforços e o registro do processo em cartilhas. Março, abril, maio e junho são momentos de mobilização intensa. É o momento dos fóruns, dos grupos de pressão, da organização dos grupos e comitês pelo país inteiro, se dividindo para pressionar os seus deputados nos próprios estados pela aprovação, seguida a pressão aos senadores sobre a aprovação. Em 29 de junho, a gente tem a aprovação da lei
através da Lei 14.017, que foi regulamentada, a lei é aprovada em junho e regulamentada em agosto, ainda que aí a gente tem a derrubada do veto, enfim. Ela é uma lei que foi construída com uma intensa participação social. Quando a gente retorna e recupera todo o processo de construção, todas as narrativas, as pesquisas, os registros, a gente tem os trabalhos do OBEC e vários outros trabalhos que foram feitos sobre a lei, coletando depoimentos, narram as reuniões, os encontros, as lives online com participação de 300, 400, 500 pessoas. O desdobramento do trabalho depois das lives talvez seja a maior experiência de construção participativa de uma lei. A Lei Paulo Gustavo vai ter os comitês e tudo, mas a urgência e a novidade do próprio processo traz ou faz do evento, né, faz da estruturação, da criação da estruturação da Lei Aldir Blanc um evento único, um acontecimento único por tudo. É o primeiro, primeiro valor histórico, o processo, na verdade, de mobilização, contribuição e de escuta por parte do Legislativo do conjunto das reivindicações, tentando traduzir ao máximo possível na lei, permitindo que ela chegasse a todos os trabalhadores que naquele momento necessitavam do recurso, a tentativa de não deixar ninguém de fora, né, como diz o pessoal no campo, assim, o pessoal da graxa, pela primeira vez, né, os técnicos, ganham uma visibilidade, um apoio e entram na discussão como efetivamente trabalhadores da cultura que são, né, mas são enxergados, né, são vistos nesse processo de discussão. E, na verdade, a gente teve um pouco daquilo que a gente falou, né, o paradoxo de ter talvez uma experiência extremamente participativa e extremamente democrática da construção de uma lei num período extremamente autoritário de guerra cultural. Né? Nós somos os países nós temos algumas contradições na história das políticas culturais quando a gente olha para as ditaduras, para o governo Vargas, né, para o Estado Novo. Quer dizer, essa é mais uma das contradições da nossa história, mas o mais importante disso tudo é que a gente, ao haver o chamamento e a mobilização se dá imediatamente, é claro que tem a emergência, mas tem também, digamos assim, você colhe muito do fruto da participação, dos processos do Cultura Viva, das discussões, das conferências, dos fóruns, dos seminários, das formações. Né? Você, nesse processo de participação, está presente o espírito de ativamento, de consulta constante, de consulta pública, das próprias conferências. É interessante que a gente, de alguma maneira, observa nessa experiência, nas falas, nos discursos, muito daquilo que se havia plantado no campo. Né? Assim, é interessante acompanhar, ouvir e ver ali refletido no conjunto de trabalhadores e militantes, enfim, muito daquilo que se tinha estruturado. Né? Um movimento similar a esse havia sido feito para a aprovação da Lei Cultura Viva, mas não nessa dimensão, não com essa intensidade, não chegando ao país inteiro e não mobilizando a diversidade de atores que foram mobilizados. Né? E aí a gente teve mobilizações adicionais, porque a gente teve também a mobilização das áreas de controle, também a mobilização dos prefeitos, na verdade, das prefeituras e dos prefeitos, né, da CNN, então, da Confederação Nacional de Municípios. Então, a gente ampliou nosso espectro de diálogo ao trabalhar, na verdade, com de onde vêm os recursos, que recursos são, e a possibilidade do uso dos recursos
emergenciais que são liberados a partir de situações emergenciais fizeram com que se lançasse luz sobre a questão dos recursos que ficam para formar superávites, né? E de alguma maneira tensionar, né, essa prática e esse procedimento, gerando a possibilidade da construção da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo ela é um desdobramento do não uso dos recursos efetivamente do Sistema Nacional de Cultura, do Fundo de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Ela é um desdobramento e é a tentativa, né, os colegas já colocaram aqui, inclusive numa tentativa de levar os municípios mais para a construção de um sistema nacional de cultura, estruturando seus sistemas municipais, de alguma maneira garantir que os órgãos de controle flexibilizassem algumas das suas regras. A coisa não aconteceu exatamente assim, né? A efetividade da lei, a gente está vendo, ela não se dá assim, mas é muito interessante a gente pensar que, para a aprovação da Lei Paulo Gustavo, foi criado em 21 o Grupo de Articulação e Mobilização de Aprovação da Paulo Gustavo, novamente uma articulação nacional, com comitês nacionais, trabalhando pela aprovação da lei. Então, se por um lado a gente tem o esvaziamento de uma série de processos participativos, isso, por exemplo, Zé Márcio, assim, no município do Rio de Janeiro, as pessoas ficavam um pouco incomodadas com a contradição de que a gente havia conseguido mobilizar muito as pessoas para as leis, mas não havia conseguido mobilizar para a Conferência Municipal de Cultura. Então, assim, tem algumas contradições no processo, mas é interessante porque você coloca na rede, coloca em diálogo, coloca para discutir um conjunto de atores que, de alguma maneira, parte deles tem na experiência dos comitês das leis a primeira experiência de participação. Você tem um conjunto novo de atores que não vivenciou o processo de construção do sistema, que não vivenciou o processo de construção do plano, que não vivenciou o processo das conferências. A Lei Paulo Gustavo, ela incorpora uma série de demandas apresentadas nas lives, nas plenárias, e isso também tem um papel fundamental nos esforços que se somam para a aprovação da lei do Senado. Ela é uma lei que vem do Senado, então a primeira aprovação dela se dá no Senado e depois ela vai para a Câmara, né? E a mesma mobilização se manteve para a aprovação da lei na Câmara. Essas leis, quer dizer, talvez sejam, a gente precise olhar um pouco mais para esse fenômeno, entender esse processo de participação e pensar de que maneira a gente pode, digamos, aproveitar da experiência, recuperar esses processos e essas discussões, talvez para manter outros processos participativos, né? Zé Márcio chamou a atenção no final da fala dele sobre os comitês de cultura, né, que são uma instância nova e que, de alguma maneira, também estão inspirados nesses processos participativos, né? Tem a própria discussão dos comitês de luta, incentivados pelo próprio Partido dos Trabalhadores, pelo Lula, mas também tem um pouco da experiência, aderem aos comitês também, parte desse grupo, desses fazedores de cultura que se mobilizam nos comitês, que são comitês de luta. O Comitê Paulo Gustavo é um comitê de luta, né? Na verdade, os fóruns, no caso da Lei Aldir I, ela não chamava nem comitê, ele era um fórum. Eram fóruns de discussões. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, todos os fóruns de gestores foram reativados, de todas as regiões do estado, e se mantém ativo, inclusive, Albino, se reunindo para fazer a avaliação da conferência. Eles, né, os fóruns, a gente reuniu todos os fóruns para fazer a avaliação da conferência. Na verdade, num processo autônomo, veio dos próprios componentes dos fóruns. A gente foi convidado, participou para conversar, mas a autonomia da organização, inclusive, foi deles. Então, é interessante a gente pensar
talvez pensar um pouco nessas experiências, como é que a gente aproveita desse processo para imaginar outros processos participativos. A LPG e a lei, a Política Nacional Aldir Blanc, elas dialogam e tentam, na verdade, ir na direção do fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, né? Na ideia de ampliar a participação, na ideia de alguma maneira, contribuir para que as gestões municipais institucionalizem melhor o campo da gestão, que de alguma forma eles profissionalizem melhor, né, qualifiquem melhor o trabalho dos servidores, que eles estruturem melhor as secretarias, subsecretarias, enfim, né, fundações, os órgãos de gestão da cultura, e que, ao final da duração, tanto da Paulo Gustavo, agora como da Política Nacional Aldir Blanc, que o sistema, na verdade, não que ele esteja 100% em funcionamento, mas que, junto com a regulamentação, que esse fluxo tenha se tornado, tenha sido mais automatizado, que os conselhos passem a ter mais efetividade e passem a ser ouvidos. Por exemplo, na Política Nacional Aldir Blanc tem uma recomendação de reestruturação dos conselhos, caso eles não estejam exatamente adequados, né? Tem discussões sobre diretrizes possíveis para a construção de planos, enfim, né? De alguma maneira, e aí a gente está exatamente no momento da construção do novo Plano Nacional de Cultura, que tem que pensar esses mecanismos e o resultado dessas políticas precisam estar refletidas no Plano Nacional de Cultura. Esse é um outro desafio que o Ministério da Cultura tem hoje, porque, como bem disse Albino, o recurso chega do governo federal, mas ele não tem ingerência nem diretriz de política necessariamente. O máximo que as leis fazem é garantir, no mínimo, um conjunto de segmentos, setores e fazeres que têm que ser atendidos pela lei. Né? É a tentativa de fazer com que ele não concentre só no evento. Né? Então, tem a discussão da formação, tem a discussão do espaço, tem a discussão do fazer, mas é pouco. E a gente não tem estruturada, eu acho que, e eu vou parando por aqui para ouvir os colegas, mas a gente não tem estruturada uma política que, de alguma maneira, dialogue com esse volume de recursos que a gente não sabe se eles vão ser mantidos depois da Política Nacional Aldir Blanc, se você vai ter recursos, porque a gente está trabalhando com recursos de superávit. E como é que a chegada desse recurso pode funcionar como uma mola impulsionadora para o investimento efetivo dos governos estaduais e dos governos municipais de cultura. Eu acho que esse é o grande desafio, porque assim, a gente está na ponta da lança para um lado ou para o outro. Um dos grandes medos é que esse fluxo de recursos faça com que a discussão retroaja e se limite ao financiamento exatamente quando a gente começou em 2003 e 2004, onde a única temática mais acionada era a da Lei Rouanet, porque naquele momento era o único mecanismo. E agora a gente teme que as temáticas mais acionadas sejam a da Política Nacional Aldir Blanc e que, de novo, se secundarize políticas e projetos e se priorize esse alcance da cidadania pelo viés simplesmente do financiamento, pelo viés econômico, ainda que seja chegando à periferia, ainda que seja, mas que, de novo, a gente pense a cidadania cultural simplesmente ou somente vinculada ao acesso a recursos.
né? E aí, de novo, a gente está fazendo, né, pensando numa cidadania restrita, num direito restrito, né? É um pouco disso, só para a gente começar. Perfeito, Lia, muito obrigado. Então, já passo a palavra para o professor Albino Rubim para fazer sua intervenção. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas de mesa, Fernando. Eu vou cometer, não entendam que eu vou cometer uma insubordinação. Eu vou obedecer estritamente ao que Fernando me disse de manhã. Portanto, eu não vou falar especificamente das leis, ainda que eu quero dar uns pitacos depois sobre isso. É estranho, né? Se fica com o microfone. Então, vejam, a minha preocupação hoje, fundamentalmente, nesses debates, eu estou virando a minha preocupação é a questão da democracia na cultura e democracia na sociedade. É essa a minha preocupação, que eu acho que é o que tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo. Então, eu tinha estruturado a minha fala de manhã, se é que tinha alguma estrutura, no contexto, aqueles contextos que eu tracei para vocês, depois os desafios no Brasil, e a terceira parte que não foi discutida era a seguinte questão. Nós estamos falando tanto de democracia na cultura, mas quais são os âmbitos específicos que têm que ser mobilizados para a gente falar da democracia na cultura? Né? Aonde é que ela incide? Porque não adianta nada a gente ficar falando genericamente, né, se não pensarmos em aonde incide a democracia na cultura. Como é que se democratiza a cultura, como é que se busca uma democracia cultural. Era isso que eu ia terminar de falar. Então eu vou tentar aqui, meio corrida. Alguns âmbitos são muito óbvios, quer dizer, o âmbito da democratização do financiamento dos recursos, quer dizer, criar mecanismos de financiamento de recursos que sejam democráticos. Né? Isso é relativamente óbvio. É relativamente óbvio também que você tem de ter uma institucionalidade que seja uma institucionalidade cultural, que é preciso ter institucionalidade, porque senão você não tem democracia. Né? Aquela coisa que eu falei de manhã. Democracia implica que os procedimentos sejam democráticos. Então, claro, se eu estou falando de políticas democráticas de cultura, eu tenho de ter procedimentos democráticos. Canais de participação, conferências, conselhos, etc. e tal. Né? Eu tenho que ter também uma busca de públicos que não eram públicos que estavam no âmbito da cultura. Não está no âmbito da cultura não quer dizer que eles não tivessem cultura, porque todas as pessoas têm cultura. Mas eles estavam excluídos, por exemplo, de uma relação com o Ministério. Qual é uma das coisas mais interessantes do programa Cultura Viva? É trazer para a relação com o Ministério setores culturais que nunca tiveram relação com o Ministério. Estavam excluídos. Né? Não que eles não tivessem cultura, mas que o Ministério não criava essas conexões. Então, vejam, é fundamental, então, você ter uma ampliação de públicos, particularmente de públicos tradicionalmente excluídos. A questão dos territórios é semelhante a isso. Quer dizer, você tem uma exclusão de territórios. Em geral, as políticas culturais, na tradição brasileira, eram voltadas para as capitais, voltadas para as grandes cidades. Né? Então, você desprezava um imenso território que não tinham conexão com políticas culturais, a política cultural não tinha preocupação com isso. A questão da participação, claro, implica em legislações, né? Você tem de ter, a política cultural implica em ter legislações específicas que sejam democráticas, mas eu queria me concentrar mais na questão dos conteúdos. Por que eu queria me concentrar mais na questão dos conteúdos? Porque em determinado momento, na nossa história, mesmo os setores de esquerda, muitas vezes, quando estavam em determinados cargos públicos e no campo da cultura, eles imaginavam a seguinte maneira: nós vamos garantir todas as condições, todas as relações democráticas com a sociedade,
mas não cabe a nós interferir nos conteúdos. Era como se fosse quase um pecado que o Estado, mesmo o Estado democrático, tivesse alguma interferência nos conteúdos. Era um bloqueio. Por quê? Por que isso? Porque nós tínhamos vindo de uma tradição autoritária da ditadura e que a ditadura tentava interferir nos conteúdos ou censurando ou buscando uma cultura oficial. Né? A discussão aqui que importa é o Estado democrático tem de se comportar dessa mesma maneira? Essa é a discussão. E muita gente diz que o Estado não deve produzir cultura. Essa palavra que eu ouvi de muitas pessoas, e pessoas importantíssimas, inclusive. Não vou citá-las, mas pessoas muito importantes. Né? Pessoas muito importantes na gestão, pessoas muito importantes no pensamento. Que o Estado não deve interferir, não produz cultura. Claro que quem produz cultura fundamentalmente é a sociedade. Mas não é verdade essa frase que o Estado não produz cultura. Porque senão as universidades estariam fazendo o quê? As universidades são do Estado. Os grupos estáveis das universidades estariam fazendo. É interditado que uma orquestra sinfônica de tal universidade produza cultura. Não, eles simplesmente vão ficar replicando cultura, eles não vão criar nada. Né? Ou um grupo de dança. Né? Então, a gente teria aí uma interdição. Eu nunca vi nenhuma interdição dessa em relação às empresas. Né? Empresa não pode criar cultura. Eu nunca vi, mas o Estado não pode criar cultura. Claro, vejam o que eu estou dizendo muito claro. Eu acho que quem cria cultura é a sociedade. Mas eu acho que a interdição que o Estado cria cultura não tem sentido. Porque o Estado mantém um conjunto de instituições que são estatais e que produzem cultura. Cadê? 80% da pesquisa no Brasil é produzida nas universidades públicas brasileiras. 80% ou mais do que 80%. Então, eu vou interditar as universidades de produzir ciência, produzir cultura, eu vou interditar as universidades. Vejam essa questão. Essa afirmação sequer é verdadeira. Ela não tem substrato de realidade. E, além do que, ela é uma interdição absurda. Por que isso em relação ao Estado e não isso em relação às empresas? Né? Vejam como nossa mentalidade está domesticada por lógicas neoliberais. Né? E, claro, essa reação contra o Estado vem não só do autoritarismo, mas vem também do neoliberalismo, na lógica neoliberal. Portanto, o que eu estou propondo aqui, e veja, e eu, quando fui secretário, eu gostava de ficar. Eu não gosto da palavra provocação, que eu acho uma palavra horrorosa, mas vou usar na falta de outra aqui. Eu ficava com nas discussões que nós tínhamos internamente na equipe, e tínhamos muitas, toda sexta-feira de tarde a gente fazia discussão de equipe, né? Era sagrado, né, fazer isso. Aí eu dizia assim, mas começava essas discussões, não sei o quê, papapá. Sim, então a gente vai financiar um livro racista? Ou a gente... Porque se eu não posso mexer com conteúdo, eu não posso mexer com conteúdo. O livro é racista, ele vai sair como um livro racista. Eu não posso fazer nada, porque está interditado que eu mexa com conteúdo. Né? Então, ou um livro homofóbico, ou uma peça... né, qualquer desse tipo. Eu digo, não tem sentido fazer isso. A questão aqui é dizer o seguinte, uma vez eu disse para a Juca, ele não gostou muito. Juca é meu amigo, né? Então, aos amigos você pode dizer determinadas coisas. Mas eu disse para a Juca o seguinte, eu escrevi isso, eu escrevi num texto que eu fiz, que saiu publicado pela Fundação Perseu Abramo, um livrinho pequenininho, que é um estudo sobre a cultura no governo Lula, a política cultural do governo Lula. Eu disse assim, não foi feito naquele período uma discussão que, para mim, é uma discussão fundamental, é o seguinte, nós saímos de experiência autoritária, de Estado autoritário na relação com a cultura. Nós saímos, depois dessa experiência do Estado autoritário, a experiência do Estado neoliberal na sua relação com a cultura. E nós estamos chegando agora, isso era no início do governo Lula, por aí, né? Eu escrevi esse texto em 2011 e, portanto, ainda estava passando
governo Dilma. Aí eu disse assim, e nós não fizemos uma discussão o que cabe a um Estado democrático no campo da cultura. É simples assim. Não podemos reproduzir o Estado autoritário, não podemos reproduzir o Estado neoliberal. E o Estado democrático? O que é que cabe a ele? Necessariamente, se o Estado intervir no campo da cultura, vai levar uma cultura oficial? Eu não acho que é verdade isso, porque as universidades, mesmo na ditadura, em determinados momentos, as universidades brasileiras tinham hegemonia de um pensamento crítico e de esquerda, às vezes um pensamento marxista, em plena ditadura brasileira. Então, em outras palavras, são mantidos pelo Estado, mas se criaram nas universidades determinados procedimentos e mecanismos que impediam que um órgão que é público, porque é um órgão público, financiado com dinheiro público, que ele fosse mero reprodutor de uma cultura oficial. Então, se foi possível aqui, por que não é possível na cultura? Por que não é possível em instituições culturais que se garantam a elas determinadas liberdades de criação? Por que não? Essa é a questão. Quer dizer, eu acho que essa discussão é uma discussão importantíssima de ser feita. Se nós estamos no Estado democrático, como esse Estado democrático lida com a cultura? O que é que cabe ou não cabe fazer no campo da cultura? Eu acho que a gente não fez essa discussão em profundidade. Meu tempo já chegou? Não, aí eu vou mudar de assunto. Aí é melhor não ocorrer esse risco. Eu queria comentar algumas coisas que ele falou, mas aí eu deixo para depois. Não. Zé, vai lá, Zé. Sério? Não, eu queria dar uns pitacos aqui. Eu não entendo muito das leis de incentivo, não, mas eu queria das leis aí, mas eu queria dar uns pitacos. Veja, eu acho que um desafio imenso é o seguinte: nós criamos essas leis em situações muito peculiares, muito singulares, que não eram situações normais, eram situações muito singulares por conta da pandemia, por conta da questão da guerra cultural, por uma série de razões que não é o caso de discutir aqui. Condições, portanto, que não são fáceis de serem reproduzidas. Eu acho dificilmente reprodutível. E nós tínhamos criado, nós é ousadia, nós tínhamos criado um Sistema Nacional de Cultura que demorou tanto de avançar, por razões mais variadas, inclusive por divergências internas dentro do Ministério, que é bom que se diga isso. Nós tivemos um longo processo de criação do Plano Nacional de Cultura. Então, aqui nós temos dois processos que são muito diferentes. Um sistema e um plano criado em condições normais de tempo e as leis criadas em situações totalmente anômalas. E, no entanto, nós temos de casar essas duas coisas agora, se quisermos que isso funcione. Porque, senão, se continuar com esse descompasso, a gente está perdido. E como casa isso? É simples? Nada simples, é complicadérrimo fazer isso. Mas temos que fazer. Temos que fazer para que esses recursos não virem só, como o Lia falou, uma discussão só de recursos, e acabou-se, ou que a gente perca os recursos, que outra possibilidade é essa, quer dizer, a gente ganha os recursos e eles têm um tempo limitado, eles não são ad infinito. Ou que a área da cultura seja tão descompassada que não consiga manter um incremento de recursos orçamentários razoáveis, como são esses. Então, essa é uma questão que eu acho que é uma questão delicadíssima. A PNAB, ela se chama Política Nacional Aldir Blanc. Eu posso fazer uma pergunta bem dura? É uma política nacional? Uma política cultural nacional? Vocês podem me responder, eu queria ouvir vocês. Se a PNAB é efetivamente uma política cultural. E as outras coisas, o último comentário, eu estou ficando muito maledicente, coisa de baiano. Maledicência é uma palavra linda, não é uma maledicência. Que palavra linda. Mas vejam, a outra questão é quando o Lia falou aqui da questão das... Por que se mobilizou em relação às leis
e porque se teve dificuldade, desculpe se eu estou enganado, de se mobilizar em relação às conferências, etc. e tal. Claro, eu vou tentar dar umas razões aqui que não são uma parte da verdade, vamos dizer assim, uma parte pequena da verdade. Uma coisa é você mobilizar em situações meio desesperadoras, que eram as situações do campo cultural naquele momento, desesperadoras mesmo, que era você tem um auxílio emergencial que não vai para o campo da cultura, que é discriminado o campo da cultura, o campo da cultura está numa situação calamitosa, certo? Então, você tem ali uma situação muito singular, muito difícil, né? Você almeja um fim muito específico, né? Um fim que é o quê? Eu quero um recurso para me safar. E quando você consegue, portanto, é uma relação imediata, de algo que te interessa imediatamente, e quando você consegue essa primeira conquista, você alavanca as próximas. É como se o campo cultural dissesse, nós podemos, conseguimos isso, podemos conseguir as outras. Né? E aí vai. Quando você tenta mobilizar para os conselhos, você está mobilizando não é para algo que tem uma finalidade imediata. Você está mobilizando para algo que é um meio, que é um procedimento. É preciso que as pessoas acreditem que aquele procedimento vai dar em alguma coisa. Tá. Toda hora tem que me dizer. Não, é só isso. Quer dizer, eu acho que aqui há uma diferença aqui, portanto, eu acho que mobilizar para buscando resultados que mobilizem as pessoas, que são coisas. Eu acho que a dificuldade maior de mobilização é mobilização para essas dimensões que são dimensões mais estruturais, que são mais institucionais, que as pessoas não veem aquilo como um objetivo imediato, aquilo é uma mediação de algo mais distante. Aí é preciso que as pessoas tenham uma compreensão mais política do mundo. Então aí entra dificuldades. Mas isso é só para a gente discutir aqui. Agora a Zé que vai dizer. Você Então, gente, não vou fazer o que o Albino fez, se rebelar contra a ementa da mesa. Você autorizou, né? Mas eu vou seguir aqui o... Bem, pensar Lab LPG, né? Então, pautei aqui algumas questões, né? Primeiro é o que Lia já colocou, né? Não limitar, né? Nem a compreensão das leis emergenciais, né? E nem essa política. Aliás, achei péssimo manter o mesmo nome. Isso cria uma confusão, como se Lab 2 fosse a continuidade da Lab 1, né? E não é. E um dos riscos é esse que Lia colocou, que Albino concorda, é tratar a Lab 2 como se fosse a continuidade da Lab 1 e da LPG. Primeiro porque não é, né? É uma tentativa de uma política de médio prazo, né? E segundo, porque ela não pode repetir os mesmos problemas, né, dessas duas leis emergenciais, né? Então, acho que poderia ter tido outra denominação assim, né? Pois bem, mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Primeiro, o que a Lab 1 e a LPG trouxeram? Primeiro, a retomada de uma pauta, né, das políticas públicas de cultura no Brasil que estava adormecida, seja pelo período político, né, que a gente vivia, né, e seja pela desarticulação que a pandemia também, né, produziu no campo cultural, que não foi só a paralisação, né, de eventos,
culturais, né? Mas foi uma paralisação do campo cultural como um todo, né? Então, acho que essas duas leis emergenciais trouxeram uma contribuição muito significativa de uma retomada de uma pauta, né? Que, como hoje de manhã ficou evidenciado, é uma pauta que já vem de 20 anos, né? Com desencontros de calendários né, muito grandes. É inacreditável que a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura tenha demorado 12 anos, né, para acontecer, né? É também inacreditável que a pauta do sistema e a pauta do plano tenha acontecido, né, dessa forma, né? Então, eu acho que a primeira contribuição, né, para além, obviamente, da primeira grande contribuição que trouxe, é que salvou vidas, né? Sem nenhum exagero, mas as duas leis salvaram vidas, né? Concretamente. Mas esse ponto eu não vou entrar. Então, uma primeira contribuição foi essa retomada da pauta. Porém, o grande perigo é que a gente continue olhando agora para a LAB 2 como se ela fosse, né, uma lei emergencial de médio prazo, né? Eu acho que ela não pode ser pensada dessa maneira, né? Acho que tem que ser pensada numa outra configuração, porque ela tem que deixar um legado de menos problemas e mais soluções, né? Acho que o grande desafio é esse. E por quê? Porque a LAB 2 é o exercício prático do Sistema Nacional de Cultura. A articulação entre os entes, o funcionamento dos componentes do Sistema Nacional de Cultura, né, a articulação fundo a fundo, uma série de coisas que há 20 anos se discute, mas que não se efetivaram, né? Uma segunda contribuição foi evidenciar a extensão do campo da cultura, né? Se a gente festeja lá o conceito ampliado de cultura com o qual o Gilberto Gil nos apresentou na sua gestão, e achei curioso hoje, hoje pela manhã, o Piúba, né, voltar com o Doim antropológico, né? Tanto tempo que a gente não escuta isso, e acrescentar um Doim cosmológico. Achei ainda mais bacana. Né? Eu não sei como operacionalizar isso, mas que é bonito, né? Mas é a poesia tão bacana que o Piúba tem, né? Um grande gestor e um poeta, né? Mas as duas leis evidenciaram uma extensão do campo, né? Positiva, no sentido de descobrimos a presença de tantos atores do campo cultural, pouco conhecidos, mas também revelou nessa extensão essa questão que eu já coloquei na minha fala, que é essa informalidade, essa precariedade com qual o campo cultural vive, né? Terceiro, evidenciou, isso tem sido muito falado, mas acho que não podemos esquecer os problemas estruturais da gestão pública, da governança das políticas culturais, mas também os problemas também muito presentes, né, historicamente, no próprio campo cultural, nos próprios agentes culturais, e seja de que tamanho forem, do menorzinho ao grande, né? Ou seja, a lei evidenciou que, né, o nosso problema não é exclusivamente de gestão, né, mas temos graves problemas no campo da gestão, tanto da cultura, tanto no setor público quanto na sociedade, né? Quarto, eu acho que evidenciou uma coisa que ainda não falamos, ou se falamos eu não prestei atenção, que foi, né, por que esse paradoxo de, num governo tão reacionário de guerra cultural, se aprovou, né,
essas leis emergenciais e ainda se configurou uma política de de duração mediana, como a LAB 2. Eu diria que não só pela participação, até porque eu acho que a participação social se deu dentro do campo da cultura e não fora da cultura. Eu acho que isso é um grande e histórico problema, né, de como que a cultura agrega quem não é do campo da cultura, né, nas discussões e na mobilização, mas por duas questões também que a gente esquece, que é a importância do legislativo, o engajamento do legislativo, né, na pauta da cultura, né, e a importância que os fóruns de gestores de cultura tiveram nesse processo. E é uma importância dessas duas instâncias participativas, né, para usar um termo do Avritzer, né, para além das instituições, né, nós temos essas instâncias, instâncias de absoluta diferença, de absoluta divergência, de perspectivas ideológicas distintas, né? O fórum de gestores, né, das capitais, dos estados, não tem consenso, não tem, né, não habitam o mesmo campo político ideológico, mas se uniram em torno de uma questão. Da mesma maneira, né, por mais que a gente tenha que festejar, agradecer, celebrar a capacidade que a Comissão de Cultura, seja Benedita, seja a Alice Portugal, seja a Jandira, seja aqui de Minas, a Áurea Carolina, todo mundo, né? Mas também se produziu ali uma estratégia de convencimento que transcendeu apenas a Comissão de Cultura, né? E por mais que tenha sido a habilidade política desses nossos representantes lá, né? Nós certamente, né, alguma coisa precisamos entender e não podemos esquecer, né, da participação, né, do legislativo e desses fóruns que tem muito o que ensinar para as comissões tripartites, né, no meu entendimento, né. Acho também que essas duas leis evidenciaram uma zona sombria dos nossos orçamentos públicos. Né? Onde é que estava esse dinheiro? Onde é que estava? Onde é que fica esses recursos contingenciados, esses recursos para gerar superávit orçamentário? O que é isso? Né? Eu que não sou especialista, eu entendo de dinheiro assim, o meu saldo, né, no bancário, o que está dentro da minha carteira e tal, é assim que eu trato, né? Então, eu acho que serviu para lembrar que tem uma zona obscura dos orçamentos públicos que nós, enquanto cidadãs, precisamos entender mais e melhor, porque se isso existe no governo federal e no governo estadual e nos governos municipais, porque a legislação é a mesma. Então, isso nos ajuda a pensar, o problema da cultura não se reduz ao problema de recursos, né? Aliás, lembrando do Fred lá do IPEA, né, que há muitos anos, né, fala que o problema da cultura não é a falta de recursos, é a falta de capacidade, né, de usar esses recursos. Então, essas duas leis nos ajudaram a também pensar isso, né? Eu coordeno aqui em Minas Gerais uma pesquisa financiada pelo CNPq, sobre a LAB 1 em Minas Gerais e a capacidade da LAB em, para usar um termo da Unesco, proteger e promover a diversidade cultural. Né? Aqui em Minas nós tivemos 27 editais. Agora, a conclusão que nós estamos chegando é que a diversificação de editais não garante, né, a diversidade cultural, porque se você não tem, voltando à minha fala anterior, princípios de equidade explícitas nas coisas,
só diversificar, fazer com que as pessoas concorram entre si, não é suficiente para promover a tal da justiça social, né? Não é suficiente para promover essa justiça social, né? Uma outra questão que me parece que nós precisamos também aprender é que a LAB e a LPG são meios e não fins em si mesmos. São meios para alguma coisa maior que está ligada à questão dos direitos culturais e tal. E eu acho que isso precisa ficar claro, porque o trabalho para se habilitar a concorrer a essas leis emergenciais e, se nada mudar, também aos recursos da LAB 2, farão com que, se há anos atrás se discutia, né, que essa cultura do financiamento à cultura via lei de incentivo nos transformou a todos em fazedores de projetos e numa lógica só de projetos, né? Corremos o risco de, nos próximos anos, repetir essa lógica da LAB 1 e da LPG, né, com muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também, e transformar também a LAB 2 apenas numa fonte de recursos e, portanto, ficarmos todos com excesso de oficinas de projetos, excessos de oficinas de leitura de editais, excesso, né, sem essa formação que hoje, acho que tanto Lia, quanto Albino, quanto eu, reforçamos a necessidade de uma formação mais ampla, né? E, por fim, lembrar que isso não é um jogo de palavras, né? As leis emergenciais, a gente precisa também pensar no que elas trouxeram de clareza sobre o que é emergente no Brasil hoje. Não só o emergencial, mas o emergente. Novas práticas, novos sujeitos, inovações, criatividade, né? O uso dos dispositivos da cultura digital, né? Uma série de questões que eu chamaria, né, dessas evidências do emergente, evidências de práticas novas, algumas delas ancoradas nas tradições, nas questões identitárias, mas com metodologias e com estratégias que nós precisamos, né, prestar atenção. Então, eram essas questões que eu queria levantar. Obrigadíssimo a todas as falas importantíssimas, e a gente agora tem um tempo um pouco mais generoso para fazer uma rodada de comentários ou perguntas. Eu estava comentando com a Lena aqui que agora às 3h30 da manhã baixaram de vez, então está muito difícil ficar inteligente a essa altura. Se antes já estava, imagina agora. O que me chama a atenção, tem milhões de coisas que eu me pergunto, que eu não estou satisfeita, mas estou satisfeita com uma coisa: questões do Ministério da Cultura não me afetam mais. Quando antes era, nossa, parecia que eu ia morrer, porque surgiam bobagens, etc. Hoje se falou muito e coisas muito importantes e interessantes, mas não se tocou em algo que, para mim, é absolutamente lapidar, que é a arquitetura institucional que nós temos na área da cultura. Então, isso aí, só isso daria um seminário, né? Por exemplo, já ficou naturalizado ter uma secretaria de comitês de cultura. Quem inventou comitê de cultura foi o presidente Lula na sua campanha. Ninguém conseguiu me dizer o que é isso hoje. Não mesmo.
fui convidada se eu estaria disposta a pensar os comitês de cultura. Eu falei, vou descobrir o que é. Me telefonou? Não, não só não me telefonou, como já foi expelido para fora do Ministério. Então, me impressiona muito que a gente, com tanta gente competente, pensando essas questões, a gente veja com naturalidade absurdos que estão lá postos. E não vai, quer dizer, se você não tiver uma arquitetura que seja coerente com as propostas, olha, Albino, as suas preocupações eu assino embaixo, mas não vai ser com essa arquitetura lá, com o nego brigando por uma sala, entendeu? Que se vai resolver isso. Daí que eu volto à minha velha questão, que já está cada dia mais velha, igual eu, de inverter o caminho das políticas culturais. É aí que eu venho com a história da radicalização de um federalismo na área cultural, onde você tenha uma instituição central que dê diretrizes, que seja a vanguarda de várias coisas, mas que o trabalho de formiga do município alce outro patamar. Eu acho que nós temos algumas institucionalidades que não podem ser desprezadas. Algumas que se forjaram na discussão das leis, né? Temos isso, e outras que estão aí há séculos. Por exemplo, essa é uma questão que surgiu semana passada. Por que o Decreto-Lei 25 de 1937 continua com a perenidade que o instituiu na ditadura Vargas? Por quê? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Está por trás dos 700 e tantos conselhos de patrimônio. Quando eu fiz a análise do suplemento de cultura, mostrava como Minas Gerais, na verdade, ele desenvolveu um caminho que começou lá atrás. E são essas as institucionalidades robustas que a gente precisa para a área cultural. Não estou querendo dizer que o Decreto-Lei 25 é indiscutível, não é isso. Mas por quê? Vem governo, sai governo, ditadura, sai ditadura e está lá. Né? Então, na verdade, o que eu proponho, e conheço bem os 3 amigos que aí estão, discutir a questão das arquiteturas, que vão desde o nível federal até as que estão no nível municipal e estadual. Primeiro, dar parabéns novamente aos membros da mesa. É um misturo. Então, é uma mistura de uma pergunta e algumas reflexões, né? Acho que a intervenção da Lia me fez pensar, porque você faz uma historicizar esse campo, né? E eu acho que, como o Albino também trouxe, essa situação de emergência ou de excepcionalidade que a gente viveu, eu acho que a gente não pode esquecer e pensar que toda essa articulação, e o que você menciona como participação, ela é decorrente desde, né, do impeachment, mas principalmente dos primeiros atos do
presidente, quando extingue o Ministério da Cultura. Então, a gente já vai ter uma mobilização do campo da cultura muito grande e muito diferente do que numa situação com a existência do Ministério. Então, a gente vai tendo, ao longo de 2018, 2019, já uma grande mobilização de uma série de setores culturais, porque havia todo um programa de esfacelamento, né? Fora as pessoas inomináveis que assumiram o Ministério da Cultura com os seus programas bizarros. Então, isso também gerou uma mobilização nas redes, mostrando as ações estapafúrdias que estavam acontecendo e toda uma política que tentava desmontar a Lei Rouanet e, ao mesmo tempo, prender o uso dos recursos que estavam disponíveis para serem disponibilizados via Lei Rouanet, né? Então, havia uma série de mobilizações dos produtores culturais muito grande nesse, vamos dizer, limiar aí da pandemia, né? E eu acho que a gente também não pode esquecer, que eu acho que é um importante ponto para a gente pensar a participação e o que a gente pode aprender com o que aconteceu nesse contexto de excepcionalidade, entender também que nesse contexto, nesses primeiros meses da pandemia, todos nós fomos também lançados nesse espaço virtual, né? E que nós também ficamos um pouco desobrigados das nossas tarefas de sobrevivência na nossa relação, tanto no deslocamento. Então, nós tivemos também muito tempo para participação virtual nos fóruns, todas as convocações, nas lives. Então, houve um contexto, hoje, quando a gente volta também a ter que estar presente nas atividades físicas, nos deslocamentos, e o que essa gera também, que a gente fica muito dividido nessas outras formas de participação. E acho que também entender, que eu acho que é um pouco do desafio que o Albino colocou, acho que aí também na provocação que ele fez a você, entender que a construção dessas duas leis, né, a Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, elas acontecem contra e como se fosse a revés da situação que a gente está vivendo. Elas não aconteceram no momento de um governo de extrema-direita. Elas aconteceram apesar e contra esse governo. Elas não foram uma concessão desse governo. Elas foram, na verdade, uma grande mobilização dos agentes. Eu acho que a gente não pode esquecer de agentes muito poderosos, capitaneados, eu acho que, na minha leitura, né, pelo setor do audiovisual, que tinha aí um problema seríssimo com os recursos, né, do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo do Audiovisual, que aí são agentes capazes de uma mobilização estratégica que nós, que estamos, né, nas redes menores, na cultura popular, no ensino, a gente não tem essa capacidade de mobilizar as redes, o conhecimento e a estratégia política, né? E eu acho que isso nos mostrou esse lado, da gente poder fazer política através da articulação parlamentar, mas eu acho que isso, de fato, coloca um problema. Hoje, como a gente concilia essas leis criadas dentro dessa conjuntura, para um momento que a gente tem, novamente, um ministério, e qual é o pensamento desse ministério, dessas leis, que a gente não vê os recursos podendo serem empregados e estarem, de fato, financiando a estrutura, que eu acho que é um pouco do que a Isaura trouxe, dessa arquitetura das instituições culturais do Estado, né, que vão garantir, porque, né, como eu falei assim, nesses momentos de excepcionalidade são as malhas, né? Era o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, era o pessoal do museu, essas redes, né, todo o pessoal também, né, do IFAM, instituições que existiam concretamente com seus corpos e com seus procedimentos, né? Então, como é que a gente consegue que esses recursos maravilhosos que apareceram aí, a gente possa, através de políticas consistentes, e não só com essa ideia de que o recurso precisa chegar na ponta, é claro que ele precisa, mas ele precisa nutrir, né, o caule, porque não vai ter ponta, senão as folhinhas vão cair todas, porque não tem caule, não tem raiz. Se não tiver caule e raiz, não adianta chegar na ponta, porque as flores, elas são sazonais, né? Desculpe se eu usei uma metáfora aí. Albino, eu vou aceitar a sua provocação, tá? E tentar pensar se a política nacional Aldir Blanc é uma política nacional, né? Eu acho que a gente tem que conseguir fazê-la ser. Eu acho assim, a LAB 1, a Lei Paulo Gustavo, a gente até entende, aceita que elas sejam
elas são emergenciais, que elas possam ser focadas em ações mais pontuais, em eventos. Agora, a Política Nacional Aldir Blanc, ela precisa de estar articulada a uma coisa sistêmica, a uma coisa processual, ela tem que estar articulada com planos. Na implantação da Lab 1, pelo menos no estado do Rio, que eu estudei com mais detalhe, só um município, vou me arriscar a dizer quase que só um mesmo, já aplicou a Lab, e eu soube que aplicou também a Paulo Gustavo, articulado com um plano que ele já tinha construído. Opa, mas Barra Mansa não é o único município que já tinha plano, mas foi o único que entendeu que essas leis já podiam ser assim. Agora, a PNAB, ela tem que ser assim, ou ela não vai ser uma política nacional nunca. Quer dizer, ela tem que garantir esse vínculo de obrigatoriedade com o sistema, e eu acho que tinha que estar garantido. E mais, e para ser política, ela tem que ser uma construção coletiva. Ela tem que conseguir, sabe, ser esse espaço, esse lugar. Mas, até a partir do que você falou mais cedo, quer dizer, a gente vê por conta desse neoliberalismo impregnado nas diferentes instâncias, né, esse empreendedorismo, essa coisa do mercado, os próprios governos se colocam como mercado, se colocam como empresa, e não como ação política. Então, se não for a política, nesse sentido da política de organização, de fomento da participação, de fomento da dimensão público-política dos sujeitos, ela vai continuar não sendo uma política nesse sentido mais amplo também. Eu acho que é uma pergunta, mas cercada também de uma série de comentários a partir das falas, que me afetou a partir tanto do que você trouxe agora no final, do que é emergente no Brasil, né? Quanto um pouco da fala anterior que a gente estava também discutindo sobre identitarismo, né? Eu acho que tem aí um duplo de questões que tem me interessado bastante. Eu venho de Fortaleza, eu sou inclusive eu vou fazer 38 anos agora, semana que vem, eu começo a fazer cultura com as políticas de cidadania cultural, nos anos 2000, assim. Grupo de teatro que existe há 22 anos na periferia de Fortaleza. E aí eu sempre gosto de pensar essa trajetória, porque eu acho que a minha história, de algum modo, está relacionada com esse governo, com o governo Lula, com a política de cidadania cultural, com os pontos de cultura, né? E acompanhei, assim, no fazer, na periferia, um pouco dessas transformações que ocorreram ao longo dos anos. E sempre quando eu olho, assim, todo o boom que a gente tem hoje do chamado debate identitário, eu fico lembrando que em 2002 a gente queria se afirmar só puramente como periferia, que era uma questão básica quando a gente falava de Brasil, né? E aí foi muito doido quando, durante a minha trajetória, a gente foi percebendo o quanto periferia também era um grande negócio, que a gente estava o tempo todo em diálogo com uma grande indústria que está produzindo a imagem do que é periférico, do que é vendável, do como que a gente conseguia furar a bolha dessa construção discursiva para poder acessar a política pública e não ficar refém do discurso de mercado. Então hoje, quando eu olho para o que a gente fala hoje sobre pauta identitária, para mim não tem como desassociar isso da dimensão tokenista e de como que o mercado hoje está tramando todo tipo de reviravolta para conseguir cooptar e captar as nossas vidas, as nossas formas de ser e de existir, né? Eu tive esse final de semana no apoteótico show da Madonna e fiquei muito impressionado como que o discurso do Itaú vai incorporar toda uma dimensão tokenista da comunidade LGBTQIAPN+, para assegurar o discurso do que é aquele evento, né, enquanto cultura, né? Mas também me deixa muito impressionado a sua capacidade de mobilização e como que, além do Estado, as empresas estão mobilizando tudo isso, né? Então, fico sempre também muito interessado em pensar hoje como é que a gente vai pensar política pública apesar do neoliberalismo, apesar do tokenismo. Como que a gente vai pensar hoje e negociar essas identidades, né? Por isso que eu fiquei muito curioso de entender um pouco mais o que é que a gente está chamando de identitarismo, porque é um termo que cada vez mais que corre entre nós, mas às vezes ele paira quase como se fosse uma certa ameaça e eu não entendo muito bem o que é que está se querendo dizer quando a gente está falando sobre isso, principalmente quando a gente está elaborando no meio dessa negociação entre Estado e empresas, né? Me interessa muito mais o que emerge no meio dessas identidades e eu acho lindo você trazer isso no final, porque eu acho que toca
o que o professor falou sobre da gente tocar no campo dos conteúdos, né? Porque a gente está falando de formas de vida, formas de pensar o mundo, formas de deslocar uma série de lugares que estiveram sempre como centro do mundo, como a forma de elaborar, né? Lá nesse meu grupo de teatro na periferia, exatamente por conta desses 22 anos tentando negociar com o mercado e com o Estado, a gente fundou uma escola de teatros periféricos. E atualmente, a gente chegando aos 40, está dando aula para meninos de 18 anos, 17 anos, né? E a gente, quando vai começar as aulas, a gente pergunta para as pessoas qual é o seu principal referencial político. As pessoas, elas não conseguem responder. Né? O referencial político delas é a minha mãe. Ah, não, sabe, é tudo muito forjado a partir de um pequeno circuito que se elabora. E aí a gente hoje tem muito pensado assim a respeito tanto desse nosso campo de se fortalecer no mundo a partir das suas próprias identidades e não só das identidades dos modos de vida e de existência, como é que a gente se relaciona politicamente com a sociedade. E atualmente a gente tem incorporado no nosso fazer um dos módulos da escola que chama-se teatros políticos, assim, tentando levar para a galera como é que a gente debate para além de si para debater o mundo, né? Acho que o professor também trouxe um pouco disso, e eu acho que isso é tocar assim, na dimensão dos conteúdos, é oferecer outras formas também de pensar uma política pública que entenda que esses corpos, que essa diversidade cultural está tramando também outras formas de ver o mundo, né? Mas, de todo modo, assim, eu fiquei muito inquieto pensando nesses jogos políticos, do que de fato hoje é identitarismo e o que é que ele de fato ameaça. Parabenizo a mesa, os professores tão maravilhosos, obrigado pelo dia de reflexão. E eu queria conversar com vocês assim, algo que me ocorreu aqui durante esse dia. Nós, servidores públicos das instituições de ensino superior, eu estou falando desse lugar, agentes culturais, corpo permanente, capilarizado no país, estamos aqui. E por aí, construindo reflexões sobre para a garantia dos nossos direitos culturais. Gostaria de perguntá-los, como podemos, enquanto agentes culturais, auxiliar e instrumentalizar nossas instituições de ensino na curricularização da extensão? Ao entendermos a extensão e a cultura em sua dimensão dialógica e compreendermos a cultura como uma prática essencialmente transversal. Seria possível, na prática, desenvolvermos uma ferramenta nacional, manual, para a realização de uma curricularização aplicada às práticas culturais? E daí eu fiquei pensando assim, seria a oportunidade agora, já aproximando, relembrando, né, o Piúba hoje pela manhã, quando ele nos coloca assim, parceiros, né, do MEC, tem políticas públicas sendo feitas e pensadas para as universidades. Será que seria uma oportunidade para nós, as leis Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, como ferramenta, né, para o fomento dessa curricularização que vai ser cobrada para nós, de instituições públicas, daqui, né, os próximos dias, né, os próximos tempos? Uma das palavras que eu mais ouvi hoje aqui foi a palavra território, né? Muito se falou de olhar para o local. Eu acho curioso pensar que nós estamos num circuito, que é chamado Circuito Cultural Liberdade. Ao lado desse prédio, a gente tem um prédio que chama Minas e Metais Gerdau, Museu das Minas e Metais Gerdau, e logo ao lado um espaço que se chama Memorial Minas Vale. Ou seja, a gente tem na estampa desses prédios culturais o nome de empresas que destroem o nosso meio ambiente, empresas que usam a cultura para limpar o seu nome diante da nossa sociedade. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui é: será que realmente tem que ter o nome dessas empresas na fachada desses prédios? Quem que está servindo a quem? Essas empresas estão servindo a cultura ou a cultura está servindo essas empresas? Né? E a gente falou muito da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, e pouco se falou das leis de incentivo à cultura, que eu enxergo como extremamente problemáticas no nosso Brasil, né? Elas deixam os artistas independentes dependentes,
desses fomentos. E elas recebem, para mim, é uma inversão de valores quando você coloca o poder de decisão na mão da empresa de qual projeto ela vai querer financiar. Isso causa um problema, inclusive estético, né, de uma manutenção de uma certa linha estética alinhada à classe dominante, porque essas empresas dificilmente vão querer se vincular a projetos de vanguarda, a projetos que talvez não coadunem com essa imagem, essa vitrine que limpa o nome dessas empresas. Então, eu queria aqui deixar essas perguntas no ar, e quando vocês forem para casa e passarem aqui em frente a esses prédios, vocês possam refletir sobre isso. Como historiador, é importante a gente pensar o seguinte: a Lei Aldir I é 2020. A Lei Paulo Gustavo começa a ser articulada em maio de 21 com os comitês e é aprovada em julho de 22. A Política Nacional Aldir Blanc, ela tem a primeira aprovação em final de 22, tem o veto do presidente, à época ainda, né, o inominável, a derrubada do veto e a regulamentação, gente, de outubro de 23. Então, a gente já está falando numa lei que foi regulamentada no atual governo. Né? E aí, eu me somo ao Luiz, assim, ao regulamentar a lei neste governo, em um momento em que a Conferência Nacional de Cultura já estava marcada, a discussão da Política Nacional de Cultura já estava marcada, já estava, né, assim, estamos renovando, está na hora de incorporar essa lei que tem validade de 5 anos, ela não tem validade, ela prevê a distribuição, quer dizer, esse repasse e descentralização de recurso durante 5 anos. Então, ela está indo, né, foi no ano passado, este ano, e vai até 28. Então, ela ultrapassa, inclusive, o atual governo. E aí, mais do que nunca, ela precisa ser pensada no contexto de uma política nacional de cultura, no contexto de um plano nacional de cultura, né? E ela precisa ser, inclusive, na discussão do plano, repensada qual lugar e o papel estratégico dessa lei, que é a lei que vai fomentar na ponta. Ela é uma lei regulamentada no atual governo. Então, é importante que a gente pense, ela é desdobramento, né, a derrubada do veto, assim, realmente você aproveita o movimento da Lei Aldir I, mantém o ativamento para a Lei Aldir II, e aí, claro, você tem, como a Andréia colocou, a pressão do pessoal na Paulo Gustavo, e é importante a gente lembrar, todos os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual estavam lá presos. Então, a LPG, quer dizer, porque a ação fundamental e intensa do pessoal do audiovisual para liberar o recurso do fundo setorial que estava preso. E eles têm condições. Então, você tem, inclusive a LPG, tem um montante maior, né, porque é importante que a gente contextualize os momentos das leis. Você ainda está... Ela começa na discussão no momento emergencial, mas ela só é aprovada depois, quando tudo já tá funcionando de novo. Mas as pessoas continuam com as carências, com as dívidas e com aquilo que elas viveram nesses 2 anos. A gente ainda tem gente que não se recuperou, que não voltou para o mercado. É isso tudo, né? Os desdobramentos da pandemia, as consequências, as pessoas continuam a viver e muitos não se recuperaram, mas esses processos foram, na verdade, se dando na disputa a aprovação da PNAB. Ela já se dá num contexto de véspera de eleição e a regulamentação no governo atual. Então, é importante também que a gente, assim, não é tudo 20 é o Aldir I. Né? Essa mobilização é o Aldir I. Essa mobilização é que se manteve. Eu achei importante remarcar, porque, assim, essa mobilização que começa em 20 ativa a Confederação Nacional dos Municípios, e aí, Zé, que não tinha setor de cultura e passou a ter, e hoje tem. A Confederação Nacional de Municípios não tinha. Ela é à frente de prefeitos. Então, de alguma forma, você bate lá no gabinete do prefeito e fala, política de cultura também está na pauta. Batendo no gabinete do prefeito da mesma forma que as leis
a estruturação do sistema bate na Câmara dos Vereadores, porque ela tem que ser aprovada lá. Então tem, né, processos de discussão, e a frente de prefeitos também se mobilizou para o recebimento dos recursos, mesmo, né, que a grande maioria dos prefeitos, inclusive, não fossem de esquerda, fossem de centro, fossem de direita, fossem conservadores. Mato Grosso, por exemplo, praticamente todos os municípios de Mato Grosso, uma parte significativa, criaram seus planos, os seus sistemas, tem conselho funcionando, tem conselho que não está funcionando, na esteira da Lei Aldir Blanc, né? Ao perceber que chegaria mais recurso, independente do partido dos sujeitos, que chegaria mais recursos. Então é isso, também se mobiliza, né, por outros caminhos. E aí, Isaura, assim, eu concordo com você que a arquitetura institucional não responde, inclusive, ao desafio da construção de uma política nacional de cultura, de um plano nacional de cultura, de uma efetividade. A gente avançou e retrocedeu numa série, na verdade, aquilo que se construiu e que se tinha de projeto de futuro a partir de 2003. Isso foi sendo esgarçado e o projeto de futuro parou, né? Quer dizer, você alcançou o patamar e não planejou mais para frente, você foi perdendo, né, essa capacidade. Concordo com você que o papel do município é importante, mas ainda acho que essa tensão governo federal e governo local precisa continuar mais um pouco, até para que a gente semeie mais essa discussão sobre direito à cultura lá nos entes. Eu concordo, e eu sempre, né, as pessoas falam, mas você sempre falou que cultura se faz no território. E é isso, cultura se faz no território, né? Mas ainda tem uma resistência, né? A gente teve aqui o pessoal falando assim, o problema é que quando chega lá o prefeito não quer fazer, ou quando chega lá o prefeito, na verdade, tira o recurso. Então a gente ainda precisa desse movimento pendular, e sem dúvida, assim, né, qual é o desenho, qual seria o desenho ideal de futuro, onde, na verdade, as macro questões fossem discutidas por legislações federais e onde você fortalecesse efetivamente a federalização. Mas, assim, a gente está a um meio de caminho, né, mas num processo de perda significativa da experiência anterior. Então, o grupo que está lá hoje também não tem, na verdade, a gente perdeu essa experiência, muito da experiência administrativa, inclusive perdeu a memória da experiência. Ela não está bem registrada, ela não foi bem cuidada, nem mesmo quando os novos atores que estão lá querem recuperar essa memória, eles não conseguem, porque ela não está registrada e ela não está preservada. Que a Marise, que falou aí, ela fez um belíssimo trabalho, na verdade, na UFRJ, num atendimento aos atores culturais. Então, foi um trabalho muito interessante da universidade. Bom, repasse fundos. Gabi, assim, eu acho que cada vez mais a extensão ela vem conseguindo ganhar a visibilidade, o espaço. A gente sempre dizia, Isaura, na verdade, né, eu aprendi isso com Isaura e com Maristela lá em 2003, quando a gente perguntava, elas me diziam, olha, a universidade sabe dizer quantas cadeiras tem, mas não sabe dizer quantos centros culturais, nem quantas salas de exposição. Né? Isso foi uma coisa que me foi apresentada por Isaura e por Maristela Debesnet, que estavam naquele momento. Né? Maristela trabalhava com Isaura e com Miguel, e isso avançou um pouco, mas não ganhou a projeção e a mesma dimensão do ensino, pensando no papel da universidade, da universidade, inclusive, como equipamento cultural para o conjunto da comunidade. Mas é interessante juntar isso com a fala dele quando diz de uma formação para além da formação artística, da discussão, não de um direcionamento de um projeto político, mas de
digamos assim, uma cutucada sobre o posicionamento político, seja ele qual for. E aqui eu não estou dizendo que você tem que direcionar o menino para a esquerda, para a direita, para o centro, ou seja lá para onde for. Mas, no mínimo, que ele se pense como um ator político, que ele se pense como alguém que participa, que tem um papel e que tem um lugar na política. Eu acho que a universidade pode ajudar nisso. Eu acho que a extensão tem um papel fundamental para trabalhar com a periferia, mas eu acho que a universidade tem um papel também importante para o conjunto dos seus alunos, dos sujeitos que atuam ali, como disse Albino, assim, tem um papel fundamental na construção de uma política pública e na construção de uma cultura política. Né? Eu acho que a universidade precisa retomar, na verdade, se ver novamente, porque num discurso de que tudo era esquerda, do dirigismo de esquerda, você vai tendendo a um processo de esvaziamento da discussão política. E a gente está falando de política de polis, a gente está falando de sujeito de ator político. Então, acho que assim, a universidade tem o dever de retomar a discussão do lugar e do papel de cada um dos cidadãos na construção de uma cidadania plena. Acho que é por aí. Vou tentar responder muitas questões também. Primeiro, eu vou começar a responder uma pergunta que foi colocada, alguém que colocou a questão dos repasses, o problema do repasse dos recursos para entes despreparados. Eu gosto muito de insistir, é muito comum na área da cultura tentar ver as questões como questões gerenciais, questões técnicas. Né? Em relação ao Cultura Viva, eu travei umas discussões, porque o problema do Cultura Viva é a prestação de contas. Eu digo, não é a prestação de contas. O problema do Cultura Viva é que se fez um projeto belíssimo para incorporar setores sociais novos a uma relação com o Ministério e foi mantida a maneira de relacionamento financeira da mesma maneira, do mesmo modo. Era tratar a cultura familiar, a agricultura familiar com mecanismo do agronegócio, quer dizer, não ia dar certo. Né? Então, eu desconfio muito disso. E eu acho que, veja, se nós pensarmos que o federalismo cultural, o Sistema Nacional de Cultura, ele é um processo longo, ele vai se defrontar com esses problemas. Mas isso não pode paralisar, isso não pode ser a lógica paralisante, porque em outros municípios vai acontecer muito bem, vai funcionar. E como processo, as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão se formando. Quer dizer, eu acho que não podemos aceitar uma lógica tão paralisante. Em relação à questão eu não vou responder assim de pessoa para pessoa, eu vou falar, me dá o direito de falar as coisas que tem mais sentido falar. Veja, em relação à questão das empresas, nós chegamos num momento no Brasil onde mesmo as pessoas do campo cultural achavam que a solução era ir buscar dinheiro das empresas. Isso foi tão potente que pensavam isso. Vocês sabem quanto, numa pesquisa que nós fizemos em 2016, quanto % dos recursos privados, empresariais, entram, pelo menos em dados de 2016, na Lei Rouanet? Quanto por cento? 3%. O resto é recurso público, porque com a isenção, etc. e tal, é tudo recurso público. Mas na cabeça das pessoas tem essa ilusão, na cabeça dos produtores culturais tem essa visão. Não, as empresas vão me salvar. Né? E aí, de vez em quando, vocês veem isso, né? Quer dizer, o Itaú tinha um cinema lá na Bahia, o Cine Glauber Rocha, que ele financiava. Um dia lá eles resolveram ir embora. Se não fosse articulações locais, o próprio governo do Estado se envolveu nisso, o cinema fecharia. Sabe? Então é assim. Quer dizer, a lógica é essa. Sabe? Eu apoio quanto me interessa. E na lógica, o problema fundamental é que nós temos um incentivo fiscal no Brasil que é calcado em cima
da pessoa jurídica. Diferente de outros países que não é assim. Eu, pessoalmente, acho muito mais interessante pessoa física do que pessoa jurídica. É todo calcado e tem esse problema. A rigor, quem decide sobre o dinheiro que é público, porque se 90 são as empresas privadas, com todos os problemas que tem a lei de incentivo, que elas, claro, querem ser executadas nas grandes cidades, obviamente, nos grandes mercados, com celebridades, etc. E tal. Portanto, grande parte da cultura está fora do financiamento via lei de incentivo, né? Então, eu concordo muito com o que foi dito aqui, eu acho, mas o campo cultural comeu muito essa mosca, né? Muito, né? Em relação à questão da... Eu acho que nós estamos vivendo nas universidades uma situação muito singular. Eu já escrevi sobre isso. Eu acho que as universidades são instituições culturais. Mas entre ser instituições culturais e se reconhecer enquanto instituições culturais, há um oceano, né? Então, são instituições culturais, fazem muita coisa em cultura, mas não se reconhecem enquanto instituições culturais. Se você perguntar o que elas fazem, elas não sabem, porque elas são incapazes de articular o que elas estão fazendo para informar alguém. Então, mas nós estamos passando, nesse momento, por um processo muito interessante. Muitas universidades federais, estaduais, muitos IFES estão desenvolvendo projetos de cultura, planos de cultura. Esse é um dado novo, é um dado importante. Inclusive, eu acho assim, no novo Plano Nacional de Cultura, ele devia dialogar não simplesmente com municípios, estados e a União, mas devia dialogar com as universidades, com as instituições. Isso devia estar lá na discussão, porque é uma rede potentíssima para um diálogo com a cultura, né? Mas eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que foi feito o primeiro encontro das universidades federais sobre cultura esse ano que passou. Eu sou otimista que a gente mude isso, né? Agora, depende muito do pessoal da cultura fazer isso. E quando eu digo pessoal da cultura, não é só o pessoal das artes, né? Porque é outra coisa que a gente tem de entender, e tem que entender que cultura não está só na extensão também. Nós fizemos um mapeamento lá na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e o objetivo do mapeamento, fundamentalmente, era mostrar que a cultura não está só na extensão, a extensão tem um papel importante na cultura, mas a cultura está na pesquisa, a cultura está na graduação, a cultura está na pós-graduação. A cultura está fora dessas 4 atividades, porque, por exemplo, a pró-reitoria, que nós temos uma pró-reitoria de assistência estudantil, e assistência estudantil, e pega essa coisa de cotas também, e ela tem uma série de políticas de bolsas para cotistas que tem a ver com a cultura. Então, a cultura está em todo lugar dentro da universidade. Agora, a universidade não se reconhece dessa maneira. Mas eu acho que nós podemos avançar muito. Eu acho que é muito pelo movimento que está acontecendo nas universidades, né? Em relação a que foi dito aqui, olha, eu queria retomar uma coisa que você falou. Eu não quero responder sobre identitarismo, porque eu não entendo muito desse assunto, mas eu digo assim, qualquer luta identitária, certo? Há um momento que essa luta identitária tende à radicalização, o que é necessário, porque senão ela não existe. Eu não conheço nenhuma luta identitária na história que não teve momentos de radicalização. E que esses momentos de radicalização foram percebidos por setores da sociedade como coisas muito ruins, né? Eu acho que tem um pouco isso na lógica. Mas eu disse de manhã também, e falei isso, que há problemas nesses movimentos identitários quando eles se tornam guetos autossuficientes, e que param de dialogar com os outros e com a sociedade. Eu acho que também tem isso. Agora, sem dúvida, que grande parte desse movimento, hoje, você tem a reação grande contra eles. Mas a reação não se deve necessariamente ao radicalismo dele, se deve à estrutura conservadora e autoritária que nós temos na sociedade brasileira. Mas eu queria comentar do que você falou, é sobre um outro tema que a gente falou pouco aqui, que é a questão da despolitização. Me impressiona hoje, na sociedade brasileira, a despolitização da sociedade. E os resultados da conferência me assustaram por várias coisas, entre elas
a despolitização. Me assustaram porque se olhava só para o campo da cultura, não dialogava com os outros campos, mas a despolitização me assustava, né? Eu acho que esse é um dado. Por que essa despolitização? Os motivos são imensos, né? Porque se joga bosta na geni, se joga bosta na cultura o tempo todo no mundo que nós vivemos. A diversão da mídia é falar mal da política. Como se todos os políticos fossem corruptos e os empresários que fazem a corrupção não tem nada, eles não são nada. Quer dizer, veja, a cobertura do político e do empresário é totalmente desigual. E o ato de corrupção envolve os dois, né? Então você tem setores da sociedade hoje que atuam contra a política, abertamente contra a política. Ao atuar, veja que paradoxo, esses meios, todos eles são a favor da democracia. Todos eles fazem o discurso da democracia. Mas ao atuar e ao ir contra a política, eles estão tirando uma das bases fundamentais da democracia, que é a política. Porque eu não conheço nenhuma democracia que não se faz via política. Não existe essa possibilidade até agora. A humanidade pode inventar, eu acho legal isso. Mas até agora não se inventou. Então, é paradoxal que eu faço um discurso a favor da democracia, eu corroo a democracia porque eu faço um discurso antipolítico o tempo todo, né? Então, esse é um dado real. Nós estamos vivendo uma sociedade muito despolitizada, que tem reação muito grande às políticas. Eu digo assim, aí tem uma músicazinha lá, tem uma música dos Skank que eu até gosto, que é assim, não sei o que lá da política, agora eu não vou lembrar. Mas então é isso, quer dizer, eu acho que nós temos de repensar a questão da política, pensar a conexão da política com a democracia. Eu não estou nem com a política que está aí. Uma política nova, novas maneiras de fazer política. Da mesma maneira que os modernos reinventaram a política dos antigos, dos gregos, elas reinventaram a política. É outra política, a política dos modernos. Nós, contemporâneos, podemos reinventar a política de outra maneira, né? Mas eu não vejo como a gente abrir mão da política, né? A política, na verdade, é o ato de você resolver questões e conflitos, né? Porque os conflitos fazem parte da democracia, de forma sem recorrer à violência, sem recorrer à guerra, né? É um pouco isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão que me incomoda muito, porque há uma despolitização imensa, e não é só no Brasil, é uma despolitização geral, não acontece só aqui. Luiz, eu concordo totalmente com o que você disse. Porque você me disse o seguinte, que a PNAB não é política cultural, ela pode ser. Eu acho que é legal dizer assim, porque a PNAB pode ser porque ela está em disputa. Quer dizer, se a PNAB conseguir realizar uma série de itens que estão colocados nela, conseguir fazer o casamento entre aquilo que está previsto em termos orçamentais nas leis com o Sistema Nacional de Cultura, com o Plano Nacional de Cultura, nós temos avanços, né? Aí temos políticas culturais. Se não conseguir fazer isso, eu me incomoda quando ele diz, ela já é política cultural. Entendeu? É isso que me incomoda. Eu acho que ela é um processo, né? E, claro, foi um processo, quer dizer, de algo que já vinha do governo anterior e que foi feito nesse governo, foi feito da tentativa de ser a melhor forma possível. E eu queria que a gente entendesse sempre o seguinte, esse governo e esse ministério caiu na mão deles, eu disse isso aqui de manhã, caiu na mão deles uma situação muito complicada, porque um ministério totalmente desestruturado, sendo articulado, sem condições, né? E, ao mesmo tempo, tendo que dar conta da Paulo Gustavo, tendo que dar conta da PNAB, que não são coisas simples, são coisas gigantescas, né? Mas eu acho que é ruim a gente achar que a PNAB já é a política cultural. Eu acho que ela pode ser, ela é uma base interessante para se construir uma política cultural, mas depende da disputa e da luta. Deixa eu ver, eu já estou falando demais, né? Sobre só por último aqui, para falar para a Isaura. Veja, Isaura, eu acho que nós temos uma arquitetura institucional do Ministério que ela foi se constituindo
de forma muito aleatória, como, aliás, todas as arquiteturas institucionais. Se eu pegar a arquitetura institucional da Secretaria de Cultura da Bahia, é uma loucura, porque em algum momento se inventou de criar uma fundação cultural, que era tudo que tinha. Depois, em outro governo, se criou a Fundação Pedro Calmon, pelas razões mais alucinadas. Não tem uma lógica de você construir uma instituição, depois outra, depois. Não tem lógica. E no caso nacional, eu fico pensando assim, tá legal, a área de audiovisual, que é importante, mas não é uma área, não estou falando mal do audiovisual não, pelo amor de Deus, mas não é uma área central de nossa cultura, como é a música. Mas o audiovisual tem uma secretaria do audiovisual e tem o Ancine. E a música tem o quê? Tem uma coordenação na Funarte. E pensem a potência da música no Brasil. Quer dizer, então a institucionalidade ela tem mil. Quer dizer, por que o IPAC é tão importante? Porque foi criado lá atrás, o IPAC conseguiu desenvolver determinadas políticas, mas conseguiu desenvolver um corpo técnico, conseguiu desenvolver uma política com certo isolamento conseguiu desenvolver e ela tem uma potência que, em determinado momento, o IPAC tinha mais sede nos territórios nacionais do que o próprio Ministério. Então, eu concordo com isso, quer dizer, nós temos e é preciso que essa institucionalidade ela passe a ser uma institucionalidade mais razoável a partir das políticas que devem desenvolver. Né? Agora, quero dizer duas coisas só para terminar. Mas a luta por institucionalidades se dá nos movimentos. Ela não se dá separada dos movimentos. Né? Sim, mas ela se dá nos movimentos efetivos. Né? E eu gostaria de crer, não sei se creio, mas gostaria de crer, que o Sistema Nacional de Cultura vai ter a potência que nós queremos, e tendo a potência que nós queremos, vai exigir uma reestruturação, inclusive arquitetônica, da arquitetura institucional, certo? Porque senão você tem uma estrutura institucional, arquitetura, um outro que é o sistema, que é dissonante uma coisa da outra. Né? Mas eu acho que é uma questão fundamental, porque nós temos arquiteturas institucionais que são absolutamente aleatórias. Bem, eu vou ser bastante rápido aqui, porque estamos todos muito cansados, né? Primeiro, Isauro, eu concordo, só não concordo que a questão não tenha sido colocada. Eu falei da governança, tentando me referir a isso. Agora, quanto ao porquê de uma secretaria chamada de comitês de cultura, que não tem apenas o programa de comitês de cultura e tal, me parece que é uma tradução literal de uma demanda do presidente de uma ação de participação direta. Né? Agora, de novo, se isso substituir, se isso obscurecer, se isso secundarizar as outras formas de participação, eu acho que será uma pena. Né? Por exemplo, o programa Cultura Viva, que, no meu entendimento, é o mais potente exemplo, né, de participação da sociedade civil, etc. Né? Então, se alguma coisa, né, para vestir um santo, desvestir outro, eu acho que vai ser um retrocesso. Segundo, Altemar, quando eu falei da questão, né, identitarismo e tal, é porque eu diferencio, né, quem constrói teoria sobre isso, o identitarismo de pautas identitárias. Né? Eu acho que as pautas identitárias são fundamentais porque elas buscam, primeiro, reconhecimento, né, que uma parte da população brasileira não é reconhecida a sua existência. Né? Segundo, a reparação histórica, social e cultural com tudo que essas populações, esses grupos, né, viveram historicamente. E terceiro, um reposicionamento, né, desses sujeitos, desses cidadãos, dessas cidadãs,
no cenário político e tal, né? Quando eu falo de identitarismo, eu estou me referindo ao que Albino falou na parte da manhã e repetiu a coisa, que é uma tendência a uma perspectiva essencialista da identidade, né? Muitas vezes sustentado por uma perspectiva de uma micropolítica, que eu não acho que seja, né? E aí a crítica que se faz, e não sou eu que faço, né, apenas, é que a micropolítica é fundamental, mas a macropolítica é que produz, no meu entendimento, transformações mais duradouras, né? Então é nesse sentido. Gabriela, eu concordo plenamente com tudo que você falou, menos que a Lab LPG e a Lab 2 devem financiar a curricularização da cultura e da extensão na universidade. Para isso, os orçamentos na área da educação devem dar conta. Hein? Exatamente. Dos orçamentos da educação, né? Então, eu concordo plenamente, mas não o dinheiro da cultura, que nesse momento é substantivo, né? Mas que não será no futuro, né? Cristina, eu acho não só absurdo o nome das empresas patrocinadoras, como acho um absurdo o Ministério da Cultura apresenta. É tão absurdo, é a mesma lógica, né, absurda, né? E é obrigatório também, né? O Ministério da Cultura apresenta, quem faz, né, é quase um co-realizador, é quase a logomarca menorzinha, é a última, né, essas coisas. Então, essa lógica das leis de incentivo que, né, que reproduzem uma questão do mercado. Eu não sou contra a lei de incentivo, eu só acho que lei de incentivo é um instrumento e deve estar submetido, né, e eu acho que é isso que se tenta fazer, né, deve estar submetido a uma política mais ampla de fomento, etc, etc.